Quando se fala em preservação da biodiversidade, a gente pensa em conservação das florestas, de parques, de reservas ambientais, mas tem outro tipo de preservação, né, Guilherme? Daquilo que a gente come todo dia. É disso que nós vamos falar agora. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, tem um banco de sementes para garantir a oferta de alimentos como o arroz e o feijão para as futuras gerações. O controle é rigoroso. Assim que chegam à sede da Embrapa em Brasília, as sementes são catalogadas e recebem um código de barras. Ele registra a espécie, as características e a origem das coletas vindas de todo o Brasil. Depois, os grãos são limpos e contados eletronicamente. O processo continua com a desidratação nesta câmara de secagem, testes de germinação e análises em laboratório para identificar doenças. Na patologia de sementes, as sementes são analisadas quanto à sua qualidade fitossanitária. O que seria essa qualidade fitossanitária? É a avaliação de fungos e bactérias presentes nas sementes antes de elas serem incorporadas na colbase, para verificar se elas estão contaminando, tanto superficialmente como internamente. Isso vai interferir na qualidade fisiológica da semente e na sua germinação. Se estiverem dentro dos padrões exigidos, são colocadas nestes sacos especiais resistentes à umidade. As embalagens são seladas e seguem para o armazenamento. As sementes ficam guardadas em câmaras frias como estas. Só entram nestes verdadeiros cofres pessoas autorizadas e, é claro, usando uma roupa especial. A Embrapa já acumula uma coleção de mais de 120 mil amostras de quase 700 espécies diferentes. Tudo a 18 graus negativos. Nestas condições, uma semente de milho guardada aqui há 38 anos continua boa para ser plantada. As sementes passam por testes a cada 10 anos. A coleção de base, ou colbase, foi criada em 1976. O foco são as espécies usadas na agricultura, mas também há amostras de plantas em risco, como as que viviam em áreas alagadas por hidrelétricas. O Brasil tem o 7º maior banco de sementes do mundo e a capacidade da Embrapa vai aumentar cerca de 4 vezes depois que este novo prédio for inaugurado. Tanto cuidado e investimento se justificam com a demanda mundial por alimentos cada vez maior e catástrofes climáticas mais frequentes. Este acervo se torna mais valioso. A gente pensa em conservação de florestas, de grandes regiões, mas a gente não toma devida precaução, ou assim, o brasileiro não conhece a importância desse trabalho, porque conservar essas espécies que se prestam à agricultura e alimentação, né? Então, a gente está garantindo a nossa própria sobrevivência, a gente está garantindo a nossa alimentação dos nossos filhos e dos nossos netos. Aqui no estúdio nós conversamos com o representante da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Alan Bojanic. Alan, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. A gente viu aí na reportagem falando-se sobre conservação dessas sementes para garantir uma alimentação. Primeiro, explica para a gente o que é uma segurança alimentar e o que a gente precisa fazer para garantir que não falte alimento. E segurança alimentar é justamente essa capacidade que tem que ter os países e as pessoas para acceder a uma alimentação saudável, para levar uma vida saudável o tempo todo. Então, tem que ver com 3 princípios básicos. O primeiro princípio é da disponibilidade. Tem que ter a disponibilidade, para isso você precisa de produção. O segundo conceito é o conceito do acesso, que você tem que estar numa possibilidade de acceder a essa produção para poder consumir. E terceiro, tem que ver com o uso que você vai dar, porque não é o mesmo que você vai consumir uma grande quantidade de um só produto, que se você vai ter uma dieta diversificada, onde vai estar consumindo vitaminas, minerais, proteínas. Então, o conceito de uso também é muito importante. Então, para deixar bem claro, não é só uma questão de produzir o alimento, é ter acesso, não é isso? E onde a gente mais está pecando? É nesse acesso? É porque a produção mundial hoje é maior que o consumo mundial. Então, temos um excedente de produção que fica em grandes armazéns, que fica em silos. Mas o problema é que temos 870 milhões de pessoas que não estão tendo acesso a uma boa alimentação, a uma dieta saudável. Até tem acesso à alimentação, mas não com os nutrientes que realmente ajudam. Em muitos casos não é isso. Temos muitos meninos no mundo inteiro que não
tem mais que uma só merienda por dia, então é importante ter as 3 meriendas. Então, temos um problema muito sério de distribuição dessa produção e, finalmente, é um problema de ter uma renda para poder comprar os alimentos que se precisam. Mas, né? ainda falando de produção, a gente corre algum risco de sofrer esse desabastecimento? Hoje não temos esse problema, mas e no futuro? Sempre tem um risco, não? Eu sou otimista porque com o desenvolvimento das inovação tecnológica, das tecnologias, da preocupação que muitos governos estão dando à segurança alimentar, estão dando uma alta prioridade. Isso fundamentalmente significa maiores orçamentos para pesquisa, maiores orçamentos para distribuição, para programas de transferência de rendas. Então, se todos os governos dão uma alta prioridade, no futuro é um problema solucionável. É um problema que pode acontecer. A gente já consegue sair do discurso de segurança alimentar para uma prática? O senhor está falando que se os governos garantem, não é só discurso. Está melhorando ou não? Ha melhorado muito. Ha melhorado muito em termos percentuais. Hoje estamos melhor que há 10 anos. Mas ainda temos com muito o crescimento populacional que vai se incrementando a população mundial. Você sabe que para o ano 2050 vamos a ter 10 bilhões. E para isso precisamos pelo menos ter 70% mais do que hoje estamos produzindo. Né? Hoje, como é que está o Brasil nessa questão da produção de alimentos e o que a gente pode contribuir para o mundo para garantir essa segurança? O Brasil tem feito, eu diria, quase um milagre em termos de aumento de produção. Era um grande importador, agora é um grande exportador de grãos, principalmente, de frango, de suínos, de carne. Então, mas isso não só que é importante, sino as políticas que têm muito sucesso, são políticas de transferência de rendas, programas como o programa Bolsa Família, um programa bem sucedido porque permitiu a muitas pessoas ter o dinheiro para poder comprar uma canasta, uma cesta de alimentos, né? A gente encerrar bem rapidinho, pesquisa é muito importante para ajudar nessa segurança alimentar, né? Só para a gente concluir. Fundamental. O que precisamos é um aumento em produtividade. No futuro, não vamos ter mais terras, não vamos ter muita mais água, não vamos ter muitos dos recursos que se precisam. Então, é a tecnologia que faz a diferença para poder produzir uma maior quantidade de alimentos na mesma área de terreno. Né? Ok, muito obrigada, doutor Alain Bojanic, representante da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Muito obrigada por sua presença. Prazer. Boa noite. Estamos na ordem. Né? Obrigada.